também. Então, eu estou morando com o padre Márcio Mota, né, que já vem acompanhando, que acompanhou por um bom período de tempo a música na nossa diocese, a catequese. Hoje ele é o coordenador diocesano de pastoral, né, e hoje estou colaborando também com a nossa comissão diocesana de liturgia, aí um tanto com a música litúrgica. Então, agora, vamos passar a parte da nossa formação. Vou compartilhar com todos vocês, né, os slides, e vamos fazer de forma bem tranquila, bem serena. Podem ir tomando nota também, né, dos slides, para que vocês possam ir compartilhar também com o coral de vocês, com o Ministério de Música de vocês depois, com as equipes de liturgia em geral. Eu vou pedir licença para o seminarista Lucas e dizer que nós colocamos para gravar esta formação. Eu gostaria de saber se tem alguém contrário a essa gravação. Se tiver, pode dizer. Se não, fiquem em silêncio. Gostaria só de saber se vocês estão conseguindo ver o primeiro slide da nossa formação. Sim, Lucas. Sim. Ótimo. Sim. Podem manter, então, os microfones desligados, né? E agora vamos, então, iniciar a nossa formação nesse processo de conhecimento um pouco mais apurado, né? Da música, né, litúrgica neste tempo tão propício que é o tempo da Quaresma. Então, Quaresma, preparação anual da Páscoa, cantar a liturgia no tempo da Quaresma, né? Então, é uma dupla índole do tempo quaresmal, né, que é a lembrança ou a preparação do batismo pela penitência e preparar também os fiéis para a celebração do mistério pascal, né? O tempo da Quaresma tem por finalidade preparar a Páscoa. A liturgia quaresmal conduz à celebração do mistério pascal. Propomos com esta formação, então, um breve aprofundamento sobre a teologia e a espiritualidade do tempo quaresmal. Em muitas ocasiões, que fazemos parte, né, nós que fazemos parte das equipes de canto, de liturgia, nós somos animadores da liturgia de nossas comunidades, então nós nos propomos, né, muito com a responsabilidade musical. Nós temos que nos comprometer a isso, né? E na escolha dos cantos, nós somos comprometidos também com os ensaios, né? Gostamos de variar os cantos, nós aprendemos os cantos novos. Em outras ocasiões, né, por preguiça e muitas vezes por uma falta, por uma omissão, nós também não temos o tempo necessário de que precisamos para nos preparar com cantos novos, mas na medida do possível nós nos dedicamos, né? Então, o objetivo dessa formação é nos preparar para adentrarmos ainda mais neste espírito da liturgia, né, deste tempo quaresmal, para servirmos melhor também a esta liturgia, né? E a missão da comissão diocesana, da nossa diocese, a comissão litúrgica, é propor esta formação permanente, né, através dos vários assessores que temos, né, que compõem essa comissão, não somente a música, mas os ministros da palavra, da Eucaristia, nós somos um todo, né? Nós não somos um apêndice separado, né? E na comunidade paroquial, assim como o Dom Marco Aurélio ele ressaltou na apresentação, nós devemos reproduzir, né, o quanto for possível, esta mesma proposta, né? Então, nós propomos este constante diálogo dentro das nossas equipes de liturgia, os leitores, os ministros, né, as equipes de acolhida, nós também que fazemos parte da música, também os salmistas, e todas as equipes, né, todos os grupos aí que fazem parte da liturgia da igreja, né? Decorre o tempo, então, o tempo da Quaresma, ele decorre da quarta-feira de cinzas até a missa da ceia do Senhor. Do início da Quaresma, né, até a vigília pascal, não se canta o glória nem o aleluia. Na quarta-feira, né, com o qual se inicia este tempo da Quaresma, e que em todo lugar, né, é um dia de jejum, são impostas as cinzas. Então, o tempo da Quaresma, ele apresenta um duplo caráter. Primeiro, nos faz relembrar do batismo que nós recebemos,
e do modo como nós fomos regenerados para uma vida nova pela água batismal. Mas também nos prepara, né? Prepara todos aqueles que receberão os sacramentos da iniciação cristã, né? Através da penitência e da revisão da própria vida. E, além disso, o tempo da Quaresma vai nos preparar para bem celebrarmos o mistério pascal. A liturgia a liturgia que é rezada por toda a Igreja neste tempo, né, é uma fonte perene que vai nos conduzir à Páscoa da Ressurreição. Então, nós não celebramos o tempo da Quaresma por si só. O tempo da Quaresma na vida da Igreja, ele tem em vista a Páscoa da Ressurreição. No decorrer da Quaresma, né, e nós vamos perceber que no tempo da Quaresma, há este tempo riquíssimo, onde nós vamos compreender o grande mistério da salvação. E aí, nos domingos, né, nos domingos da Quaresma, deste tempo chamado, que é o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto domingo da Quaresma, né, na determinação da duração dos 40 dias, a fim de os cristãos se prepararem para bem celebrar a solenidade da Páscoa, né, é mais do que certo que teve grande peso a tipologia bíblica dos 40 dias. Né? E nós vamos perceber aí que essa tipologia bíblica, né, eu vou explicar agora para vocês o que seria essa tipologia bíblica. Né? A tipologia bíblica ela é um modo de interpretação que compreende que uma pessoa, coisa ou acontecimento do Antigo Testamento tem um sentido simbólico, né, prefigurando uma realidade que se manifesta no Novo Testamento. Né? Então, assim, nós temos, por exemplo, Adão, que é a figura de Cristo, né, o novo Adão, o novo homem. O dilúvio vai representar, então, o batismo. O maná representa, assim, a Eucaristia. Né? Os antigos padres da Igreja, como Santo Ambrósio, São Jerônimo, Santo Agostinho, São Gregório Magno, eles utilizaram muito deste tipo de interpretação na exegese bíblica. Então, estes 40 dias, né, que nós vivemos durante a Quaresma, ele está intimamente ligado à dimensão bíblica, né, dos 40 dias que Jesus jejuou, e tantas outras tipologias que vão nos fazer mergulhar na história da salvação. Então, a tipologia bíblica, ela influenciou o período quaresmal no formato de 40 dias. Então, nós podemos nos recordar assim, o jejum de 40 dias de nosso Senhor Jesus Cristo, como eu já disse, os 40 anos transcorridos pelo povo de Deus no deserto, os 40 dias em que Moisés esteve no Monte Sinai, os 40 dias em que Golias, o gigante filisteu, desafiou Israel até que Davi avançou contra ele, matando, os 40 dias durante os quais Elias, fortificado pelo pão cozido sobre as cinzas e pela água, chegou ao monte de Deus, né, o monte Horebe, os 40 dias nos quais Jonas pregou a penitência aos habitantes de Nínive. Tem uma pequena imagem aqui que vocês podem ver, vocês já devem conhecer esta imagem, né, do ano litúrgico, é o ciclo litúrgico. Nós sabemos que o ano litúrgico ele é composto pelo ano A, ano B e ano C. Nós vamos falar um pouco sobre isso mais à frente, mas está aí apenas uma imagem para vocês perceberem do ciclo, né, o ciclo do ano litúrgico aí. Né? Então, a Igreja estabeleceu para o rito romano uma sequência de leituras bíblicas que se repetem a cada 3 anos, nos domingos e nas solenidades. As leituras desses dias são divididos em ano A, ano B e ano C. Nós sabemos aí que nós estamos no ano A, né? Nós lemos neste ano o Evangelho de São Mateus. O rico conteúdo da Quaresma é determinado pela sua finalidade, a celebração da Páscoa, que só será corretamente entendido à luz do momento culminante do seu ponto de chegada, que será a vigília pascal. Lucas, está sem áudio? Lucas, você cortou seu microfone está mutado. Estão me ouvindo? Agora sim. Sim. Ótimo. Sim, estamos. Então, é importante, né, que os nossos corais, os nossos ministérios de música,
os nossos grupos de canto em geral, mergulhem nos textos bíblicos, né, antes de escolherem um repertório musical, né? Com antecedência, nós precisamos ler os textos tanto do Antigo Testamento, a primeira leitura, né, as antífonas de entrada e comunhão, será uma boa, vai nos ajudar até a escolher os cantos, né? O comentário inicial também vai nos ajudar, para as paróquias, para as comunidades que têm o folheto, o comentário inicial vai nos ajudar a entrar no mistério que será celebrado. Então, não dá para cantar a liturgia, não dá para ser ministro de música, não dá para cantar, não dá para termos os nossos corais, as nossas paróquias, as nossas comunidades, se nós não temos um profundo contato com os textos bíblicos, porque serão eles que vão nos orientar nessa perspectiva aí para adentrarmos no mistério que nós estamos celebrando, né? A quaresma nos textos do lecionário e do missal. Então, os lecionários, ou lecionário do latim lexio, que é leitura, são os livros litúrgicos que contêm as perícopes, os trechos das Sagradas Escrituras, que serão lidas nas celebrações eucarísticas e nas celebrações da Palavra de Deus, né? Por que eu estou falando sobre isso, gente? Não quer dizer que não é porque não somos leitores, que nós não nos preparamos para fazer homilia, celebrações da palavra, que nós não temos que ter este contato. É essencial, porque muitas vezes o salmista vai subir na mesa da palavra, sobe no altar para poder cantar o salmo, sai levando o folheto, sai levando a liturgia diária e coloca em cima do lecionário. Então, a gente tem que aprender a manipular também os lecionários para a gente se inteirar melhor e conseguir, né, viver o nosso ministério com muito mais excelência, porque Deus merece, né? Então, aí nós temos a estrutura dos lecionários. Lecionário dominical, o lecionário semanal, lecionário para as missas dos santos, dos comuns, né, dos pastores, para as diversas necessidades e votivas. Então, o lecionário dominical, ele apresenta as duas leituras, o Salmo e o Evangelho para os domingos e solenidades, né? São divididos em um ciclo trienal, ano A, ano B e ano C, no qual se lê o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, respectivamente. Então, o Evangelho de João, ele é lido em algumas celebrações nos 3 anos. Então, nós, em algumas ocasiões, nós veremos, assim, que será interrompida a leitura do Evangelho, do próprio, né, seja do ano A, ano B, ano C, e o de São João, né, será incorporado aí na leitura do dia, né? O lecionário semanal, que é também chamado lecionário ferial, ele apresenta a leitura e o salmo para os dias de semana, em um ciclo bienal, né, ano par e ano ímpar, e apresenta também o Evangelho, né, que é anual, conforme o tempo litúrgico. Terceiro, nós temos aí o lecionário também chamado de santoral, né? Às vezes chamado simplesmente santoral. Ele apresenta leituras, salmos, os evangelhos, para as celebrações da Virgem Maria, dos santos, e para as demais celebrações próprias do missal romano. Geralmente, este lecionário ele apresenta várias sugestões de leitura. Então, cabe aí ao sacerdote, ao presidente da celebração, às equipes, né, responsáveis pela celebração, escolherem aí as leituras que serão mais oportunas para serem rezadas naquele dia. Então, nós temos aí uma imagem dos 3 lecionários, né? O lecionário dominical, né, que nós utilizamos aos domingos, o lecionário semanal, chamado de lecionário ferial também, que usamos nos dias de semana, e temos o lecionário, que também é chamado de santoral aí, que são utilizados nas festas, nas solenidades, festas de Nossa Senhora, de santos, né? Os textos eucológicos, né? A palavra eucologia vem do grego euke, que significa oração, e logia significa estudo, ciência, tratado, né? Portanto, seria o estudo da oração, mas usa-se também para o conjunto de orações de um livro litúrgico ou de uma celebração, né? Na nossa perspectiva aqui, a segunda colocação aqui ela é mais pertinente, né? Usado para o conjunto de orações de um livro litúrgico ou de uma celebração. Assim como as leituras, os textos eucológicos representam o que Deus nos quer comunicar. São as orações que nós dirigimos a Deus. Fala-se de eucologia maior e menor, né?
A menor são as orações breves. Então, gente, os textos eucológicos, eles também vão nos ajudar a nos preparar para a liturgia, porque o texto eucológico, ele vai dizer a Deus aquilo que nós desejamos, aquilo que nós ouvimos através dos textos bíblicos. Os textos eucológicos nada mais são do que a nossa oração diante daquilo que nós escutamos, né? No princípio da missa, então, como os textos eucológicos breves, nós temos a oração coleta, que é aquela oração feita após o ato penitencial, durante o tempo da quaresma, e depois do glória no tempo comum e outros tempos da igreja. A oração do ofertório, que é a oração sobre as oblatas. E no final da oração, nós temos a oração depois da comunhão, assim como a fórmula conclusiva da oração universal na missa, as preces ali, depois daquele momento. Então, essas são as eucologias menores, os textos eucológicos menores. A eucologia maior, né, são a oração eucarística, o prefácio com sua primeira sessão, as bênçãos solenes, as orações consacratórias dos vários sacramentos, por exemplo, a oração sobre a água, no batismo, sobre os óleos e o crisma na missa crismal, ou sobre os ordenandos ou os noivos. Então, esses aí são os textos eucológicos maiores. O lecionário dominical e dos dias de semana exercem grande importância na orientação pastoral e na incidência espiritual. Nos 5 domingos que precedem a Semana Santa, no ciclo trienal, são proclamados 40. Lucas. Caiu aí, Lucas. Vamos dar um pouco para ele retornar. O caso dele aí caiu, foi a internet lá, né? Ele falou que a internet dele estava oscilando, então vamos aguardar. Eu não estou conseguindo ver os slides, mas eu estou só ouvindo e participando assim mesmo. Slides mesmo, não vi nenhum até agora. Vamos ver se ele consegue retornar. Tá. Pessoal, eu estou com o Lucas ao telefone, a internet dele caiu, ele disse que está tentando reingressar. Sim, vamos esperar, tá bom? Tá ok. Ele disse que conseguiu reingressar agora, então em breve ele deve aparecer. Valeu, Lucas. Alguém pode me dizer onde nós paramos no slide? Vocês estão vendo o slide? O Lucas, é anterior a este. Ah, sim. Aqui? Sim. Não, nos mensais. Nos missais? É esse aí mesmo.
Aqui, Não, não. Não, É o próximo. Próximo. certo? É É no o próximo. próximo, eu já vi falar sobre esse. Isso, Isso aí. Isso. ok. Se acontecer de novo, gente, me falem, por favor, viu? Então, o lecionário dominical e dos dias de semana exercem grande importância na orientação pastoral e na incidência espiritual. Então, nos 5 domingos que precedem a Semana Santa, no ciclo dos 3 anos litúrgicos, né, ano A, ano B e ano C, são proclamados 45 textos bíblicos, né? Então, os textos do Antigo Testamento podem ser reduzidos a 3 grupos. O primeiro grupo seria um dos textos que apresentam a história da salvação, né, que são a aliança original, a vocação de Abraão, o êxodo, o deserto e toda a história do povo de Israel, né? O segundo grupo seriam os textos que proclamam a lei e, portanto, os deveres morais impostos pela aliança ao povo de Israel, né, e que tomam pleno significado em Jesus Cristo, né, na nova aliança. O terceiro grupo seriam os apelos dos profetas à conversão e ao arrependimento. As epístolas foram escolhidas tanto para prolongar a mensagem contida nas leituras do Antigo Testamento e mostrar a profundidade das mesmas, como para preparar a escuta do Evangelho. Os evangelhos dos 2 primeiros domingos, dos 3 anos, estão sempre centrados em Cristo, tentado e transfigurado. Os outros 3 domingos preparam mais diretamente para o batismo ou a renovação das promessas na noite de Páscoa. Então, nós vamos perceber que o primeiro domingo da quaresma, né, como nos fala aí o slide, né, nós vamos meditar sobre a transfiguração do Senhor, né, já essa prefiguração da grandeza, da glória de Cristo, né, mas também agora, no segundo domingo, nós vamos adentrar aí, nós vamos perceber, está centrado também, além do mistério da transfiguração, né, esses outros 3 domingos agora se preparam diretamente para o batismo e a renovação das promessas da noite da Páscoa. Como eu disse, gente, no início da nossa apresentação, o tempo da quaresma, ele não serve a si mesmo, ele vai nos preparar para o grande mistério que nós vamos celebrar na Páscoa. Então, as epístolas, elas aparecem como segunda leitura nas celebrações dominicais, e, de fato, elas aprofundam, elas explicam, elas colocam um sentido cristológico naquilo que nos é narrado na primeira leitura, né, retirado do Antigo Testamento. O ano A, com os textos de Mateus, tem um caráter batismal mais acentuado. Então, vocês vão perceber que durante este ano litúrgico, o ano de Mateus, que nós estamos vivenciando, né, os textos eles têm um caráter mais batismal. O ano B, o ano de Marcos, ele propõe uma série de textos centrados no mistério da cruz gloriosa de Cristo, né, segundo João. Então, no ano B é muito intercalado com o Evangelho de São João, o Evangelho de São Marcos também. Então, vai ter um caráter mais do mistério da cruz, mais centrado em Jesus Cristo. E o ano C, que é o ano em que nós lemos o Evangelho de São Lucas, coloca em relevo o mistério de Deus e o convite para acolhê-lo. Então, não sei se vocês se recordam, quando o Papa Francisco ele inaugurou o Ano da Misericórdia, nós tivemos a abertura do Ano Santo da Misericórdia, né? Foi no ano C, né, dedicado aí a São Lucas. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Ótimo. Sim. Prossigamos, então. Tá Então, ótimo. neste rico lecionário dominical, nós podemos entrever 3 itinerários. No itinerário do lecionário dominical. Primeiro, uma quaresma mais batismal, no ano A. No ano B, nós teremos uma quaresma mais cristocêntrica. E no ano C, no ano de São Lucas, uma quaresma mais penitencial. Então, isso vai influenciar, essas leituras vão influenciar as pregações, vão influenciar também as escolhas dos cantos próprios deste tempo. O lecionário ferial, que é o lecionário que nós utilizamos aí durante a semana, ele é bastante variado na escolha das perícopes, né, dos fragmentos dos textos bíblicos, né? E nas primeiras 3 semanas, sem uma especial ordem sistemática,
são apresentados os grandes temas quaresmais. Quais são estes temas? A caridade, a oração, o jejum, o perdão, o serviço, a humanidade. Então, os textos do Antigo Testamento, eles vão estar sempre centrados em relação ao Evangelho. Os textos da primeira leitura vão estar sempre em comunhão com o Evangelho. Jesus, ele no Evangelho, ele sempre vai trazer à tona aquilo que é proclamado na primeira leitura. E nas 2 últimas semanas, né, da Quaresma, com a leitura descontinuada do Evangelho de São João, ali capítulo 4, 11, né, a temática está centrada na pessoa de Cristo, nas suas palavras e obras, né, os milagres que Jesus realizou, né, que manifestam a sua divindade. Então, as discussões com os judeus, a crescente oposição, né, a incredulidade dos que conduzem Jesus à morte e à morte de cruz. Então, o Evangelho de São João, ele vai entrar aí para potencializar, maximizar aí esse sentido mais cristológico, né, mais cristocêntrico aí da paixão de Jesus, nas últimas 2 semanas da Quaresma. A escolha destes textos do 4º Evangelho, né, de São João, combinados com os do Antigo Testamento, que apresentam a figura do justo perseguido, né, o servo sofredor, né, orientam todos nós, né, a celebrarmos assim a paixão do Senhor. Os domingos da Quaresma sempre têm a precedência também sobre as festas do Senhor e sobre todas as solenidades. As solenidades que que coincidem com esses domingos são antecipadas para o sábado. Por sua vez, as férias, né? Então, durante os dias da semana da Quaresma, tem precedência sobre a memória obrigatória. Gente, isso é muito importante, principalmente quando nós temos padroeiros, quando nós temos festas aí em nossas paróquias, em nossas comunidades, que caem, né, durante o período da Quaresma. E a Quaresma é um período tão forte na vida da igreja que ele tem primazia, né, sobre outras celebrações litúrgicas. Então, outras celebrações que caírem no domingo, né, as solenidades e as festas, elas vão ser antecedidas para o sábado. Ou seja, todas as festas e solenidades que caírem no domingo durante o tempo da Quaresma, elas deverão ser antecipadas para o sábado. E dada a importância do conteúdo litúrgico e teológico destes domingos, né? E nós sabemos que aos domingos são os dias que as pessoas mais, né, vão à celebração, participam mais da missa, por causa do preceito dominical, né? E também as celebrações litúrgicas durante a semana, elas têm precedência sobre as memórias obrigatórias. Precisamos guardar isso aí. Inserido-nos em seu mistério pascal, através do batismo, Cristo nos transformou radicalmente, isto é, nos converteu e nos reconciliou com o Pai e entre nós. Então, neste sentido, meus irmãos, né, a Igreja compreende que o batismo e a penitência são, assim, os mistérios próprios da Quaresma, né? Então, este tempo litúrgico, ele não só prepara os catecúmenos, né, aqueles que vão receber o batismo, né, os fiéis, né, mas também os fiéis, né, na renovação de suas promessas na noite pascal. Mas é o tempo no qual a Igreja e cada um de seus membros, né, todos nós somos chamados a vivenciarmos, né, estas exigências, né, que são intrínsecas desse sacramento, mediante uma profunda e progressiva conversão. Então, o tempo da Quaresma nada mais é do que este tempo, né, que nos prepara, né, nessa dimensão eclesial, enquanto povo de Deus, né? Então, não é algo sozinho, nós não estamos sozinhos, né? A nossa conversão, ela é pessoal, os nossos exercícios espirituais, eles são pessoais, precisamos passar por essa conversão pessoal, mas tudo isso numa dimensão eclesial, comunitária da fé. Então, olhem a importância do ministério do músico, olhem a importância do nosso ministério, do nosso serviço à liturgia. Nós precisamos levar a comunidade eclesial, levar o povo de Deus a vivenciar este tempo, né? Aqueles que estão se preparando para abraçar o batismo, né, por esses exercícios quaresmais e espirituais de conversão, e cada um de nós que somos batizados, crismados, que já recebemos os sacramentos e estamos inseridos na vida da igreja, na vida eclesial, todos nós somos chamados a vivenciarmos, e a nossa missão é muito importante nesse aspecto. No sentido cristão, ainda nessa dimensão eclesial, né, a penitência, ela está fundada sobre a própria realidade batismal, sendo depois retomada e sacramentalizada por todos aqueles que recaem no pecado após o batismo.
no segundo trabalhoso batismo do sacramento da reconciliação. Então, este segundo trabalhoso batismo nada mais é do que este tempo de conversão. Se lá atrás recebemos o batismo como perdão dos nossos pecados, da culpa original, agora nós passamos por este trabalhoso batismo neste tempo da quaresma, revisando assim a nossa vida. A quaresma é o tempo da grande conversão de toda a igreja para que se deixe purificar por Cristo, seu esposo. Então, nessa dimensão eclesial, nós precisamos compreender que durante a quaresma, toda a igreja é chamada, enquanto um povo sacerdotal, né, e sacramentado, né? Nós todos somos um sacramento de salvação, né? E nós devemos nos empenhar, né, de maneiras diferentes, cada um no seu ministério, cada um exercendo a sua vocação na vida da igreja, né, como esposos, como sacerdote, como leigos consagrados, como religiosos, somos cooperadores nessa obra da reconciliação, né, que foi confiada por Jesus, né, que foi confiada pelo Senhor a cada um de nós, né? Então a igreja não só nos chama à penitência mediante o anúncio do evangelho, mas intercede também pelos pecadores, todos nós, né? E se torna um instrumento de conversão e de perdão, sobretudo no sacramento da penitência. Em qualquer comunidade onde a igreja, no seu mistério, se torne presente, durante a quaresma, deverão ser vividos estes aspectos comunitários: a detestação do pecado como uma ofensa a Deus, as consequências sociais do pecado, a parte da igreja no ato penitencial, a oração pelos pecadores. Então, essa aí é uma citação da Sacrosanto Concilium, né, que é um documento da igreja, né, do pós-concílio, do Concílio Vaticano II, sobre a liturgia, muito importante. Todos nós deveríamos ter conhecimento deste documento, né, a Sacrosanto Concilium. Então, durante o tempo da quaresma, as nossas comunidades paroquiais, elas precisam refletir sobre o pecado pessoal e social, renunciando a estas práticas de pecado, que são uma ofensa a Deus e tantas vezes aos nossos irmãos e irmãs. Então, nós precisamos refletir sobre as consequências desses pecados na nossa própria vida, né, e na vida da comunidade, uma dimensão eclesial da fé e na sociedade como um todo. Então, me chama muito a atenção, e a gente precisa ficar atento a isso, aqueles cantos que nós gostamos de utilizar, que são muitas vezes intimistas. Ele fala muito do eu. Na liturgia não tem eu, na liturgia tem nós, é a comunidade que celebra. Então, devemos tomar muito cuidado com esses textos de alguns cantos, que muitas vezes nem são tão litúrgicos assim, mas por ter uma beleza estética, uma melodia muito bonita, nós acabamos colocando, né? Mas os textos destes cantos, muitas vezes refletem a uma espiritualidade muito pessoal. É o Deus que me cura, é o Deus que me salva, né? Não é o Deus que vem salvar o seu povo, a humanidade, a nossa comunidade de fé. Então, dentro da liturgia, precisamos estar atento a estes aspectos, né? Na quaresma, toda a igreja revive em penitência o mistério da redenção, a fim de renovar-se no Espírito Santo e tornar-se para o mundo sempre mais sinal da salvação pascal operada por Jesus Cristo. Então, a missão da igreja é conduzir-nos a esta conversão, pelo ato penitencial e através da oração por todos os pecadores. As obras de penitência, né, a espiritualidade da quaresma. A espiritualidade da quaresma aparece em seu caráter essencialmente cristocêntrico, pascal, batismal. Então, este tempo litúrgico, ele é um caminho de fé e de conversão para Cristo, que se faz servo, obediente ao Pai até a morte da cruz. A quaresma é o tempo favorável para a redescoberta e também do aprofundamento autêntico do discipulado de Cristo. O aspecto mais profundo da espiritualidade da quaresma consiste na participação sacramental do mistério pascal de Cristo em seus momentos de paixão para chegar à ressurreição. Então, o aspecto sacramental da quaresma, ele se manifesta na nossa participação do grande mistério de Cristo, seja pelo jejum, pela penitência, pela oração. Nós, assim, nos unimos a Cristo em sua paixão. Nós a vivenciamos com Ele, para chegarmos também juntos a Ele, à ressurreição.
Por isso, esse caráter cristocêntrico pascal batismal é o batismo, e é o batismo, e esse caráter batismal, que vai nos conduzir a uma união pela penitência e pela reconciliação. Por que eu estou falando de espiritualidade da quaresma? Porque nós, como Ministério de Música, como equipes de liturgia, nós não podemos apenas conhecer o sentido teológico, o sentido litúrgico, as rubricas, o modo de como celebrar, mas nós também precisamos incorporar isso no nosso coração, vivenciarmos de fato com toda a igreja, né, esses grandes mistérios. A espiritualidade da quaresma, então, ela é caracterizada também por uma mais atenta e prolongada escuta da palavra de Deus, pois é esta palavra que ilumina o conhecimento dos próprios pecados, chama a conversão e infunde confiança na misericórdia de Deus. Eu gostaria de chamar a atenção aqui para a leitura orante da palavra de Deus, né? Muitas pessoas conhecem leitura orante também como Alexio Divino. Seria muito bom, né, se nós tivéssemos como um exercício espiritual, e que tal começarmos agora neste tempo da quaresma, né? Estamos nos preparando para celebrarmos o próximo domingo. Nosso coral vai cantar no próximo domingo. Vamos fazer uma leitura orante? Vamos reunir todo mundo do coral, vamos fazer uma leitura orante daqueles textos bíblicos, né? Rezar aqueles textos, permitir que aquele texto penetre no nosso coração, e aquele texto vai nos dizer algo, vai nos levar a dizer algo a Deus, é ter um contato maior com a palavra de Deus. Como eu disse, nós não somos apenas servidores do altar, né? Nós não podemos apenas compreender o nosso ministério como um serviço, é um dom de Deus, que precisa ser celebrado com todo o zelo possível. A pastoral da quaresma. A pastoral deverá se empenhar, antes de tudo, na valorização plena da quaresma litúrgica, que será celebrada mediante os ritos e orações, em seu significado essencial para a vida dos indivíduos e das comunidades. Tal ação pastoral concentrará todo o seu esforço em fazer com que a quaresma seja orientada à celebração da Páscoa, não reduzida a uma confissão e a uma comunhão, mas uma participação no mistério de Cristo morto, sepultado e ressuscitado, que é celebrado no tríduo pascal, tendo como ápice a vigília do sábado à noite. Então, eis a grande responsabilidade da pastoral litúrgica, né? Como membros dos nossos grupos de canto, não deixemos de participar das reuniões de preparação da liturgia da paróquia. Não nos preocupemos apenas em recolher os folhetos do próximo domingo e ensaiar os cantos, né, para executá-los no próximo domingo. Mas nós precisamos nos esforçar, na medida do possível, para nos aprofundar de forma orante nos ritos, nos símbolos, nos significados de toda a liturgia. Dom Marco Aurélio deixou isso bem esclarecido para nós no início do vídeo, né? Tenhamos uma equipe de liturgia nas nossas paróquias, para preparar as festas, para preparar esses tempos marcantes na vida da igreja, né? A cada semana, os grupos deveriam se reunir para preparar. E nós que fazemos parte dos ministérios de música, né, dos corais, dos cantores independentes, mas que ajudam de alguma forma na liturgia, mesmo diante das suas dificuldades, façam o possível para estar presente nesses momentos, né, para contribuírem assim também e aprofundar, porque senão a nossa liturgia ela vira uma coxa de retalhos, né? Cada um vai ali, faz a sua parte e fica aquele grande quebra-cabeça. Imagina um coral que não tem o mínimo conhecimento do que nós estamos celebrando no tempo da quaresma, vai lá, os textos bíblicos são uns, né? Temos ali a orientação do ordinário, e aí nós escolhemos cantos que rezam o tempo de Pentecostes, nós escolhemos cantos que rezam o tempo da Páscoa, nós escolhemos cantos que rezam o tempo comum, então fica fragmentado, né? Isso não coopera, aí nós acabamos fazendo um desserviço, né? Sabemos os nossos limites, das nossas dificuldades, mas nós precisamos ter atento isso em nossos corações, no nosso ministério. Né? Estão me ouvindo? Sim, tá ok. Ok, já estamos caminhando aí para o nosso finalzinho. As obras da penitência quaresmal serão realizadas na consciência de fé do seu valor sacramental, isto é, como participação do mistério de Cristo, né? O jejum, a oração, a caridade.
faça a parte, claro, já é um. Mas é Lucas, Pessoal, um vamos deixar o minuto microfone aí. desligado aí, deixar o seminarista Lucas Assis aí falando, por favor. Né? Como eu disse, então, Cristo é sempre e sempre será a nossa referência. Então, tudo que nós fazemos é por Cristo, com Cristo e em Cristo. Então, cantar a liturgia não é apenas um serviço, um trabalho, né? É um dom, é um ministério, e que precisa ser zelado, precisa ser cuidado, ele precisa ser aperfeiçoado, né? Essas formações que nós teremos ao longo dos anos, né, ao longo dos meses aí, que são propostas pela Comissão Diocesana, nada mais é do que esta formação permanente que vai nos ajudar a entrar ainda mais neste grande mistério, a aperfeiçoar este ministério a serviço da igreja. É um serviço de evangelização. Então, quando nós jejuamos, né, como estão aí nos tópicos, né, o jejum, a oração, a caridade, então, quando nós jejuamos, nós lembramos que Jesus jejuou para vencer a tentação. Então, quando nós estivermos em oração, nós nos lembramos que Jesus orou ao Pai com seus discípulos para não caírem em tentação. Quando nós exercitamos a caridade, né, fazemos isso porque Jesus nos pediu, né, vestir o nu, alimentar os famintos, acolher os peregrinos. É neste sentido que nós sairemos da quaresma num espírito pascal, num espírito renovado, num espírito que transborda, né? Como fomos pela água do batismo um dia. É nesse aspecto, nesse caráter batismal que nós vivemos também este tempo da quaresma. Então, nós chegamos aí, né, ao final dessa exposição, né, desejei ser o mais breve possível para não ficar cansativo. Eu sei que nós temos aí até as 9 horas, mas eu acredito que nós precisamos também conversar um pouquinho, as pessoas podem fazer perguntas, né, nesse regime remoto online acaba sendo um pouco cansativo também, né, mas eu desejei não apenas trazer, assim, elementos técnicos para o nosso encontro, né, mas também uma espiritualidade quaresmal, né? Nós, músicos, temos por natureza, né, uma sensibilidade aguçada, né? Deixamos, então, né, esta sensibilidade transbordar em nós, através do nosso canto, né, mas não uma sensibilidade melancólica, né, gente? Nem um sentimentalismo vazio, né? Mas é um cantar, né? É um cantar que transborda em nós o dom de Deus, né? Expresso nos textos sagrados, né? E que sejam capazes, né, de transbordar através do canto, né? Então vamos pedir a Deus, né, que Ele nos retire de nós mesmos, né? Retire de nós também o pecado da vaidade, né? Que o nosso cantar não seja um aparecer, né? Não seja um querer mostrar a nossa voz, mas seja de fato um serviço, né? A missa não é um lugar de dar show, né? A missa, né? Na missa a nossa missão é ajudar a Assembleia a rezar. Não é cantar mais alto que as pessoas da comunidade, né, que as pessoas que estão ali participando. Não é fazer a nossa voz ser ouvida, né? É cantar o grande mistério da salvação. Nós só vamos assumir a nossa missão e o nosso compromisso com a música sacra, de verdade, pela obediência filial, primeiramente a Deus, né? Depois as orientações da igreja, né? Do nosso bispo, da nossa diocese, do pároco, né? Na pessoa dos padres, os nossos coordenadores, os nossos assessores, estão aí para nos ajudar a fazer este caminho também. Então, todos nós podemos colaborar nessa perspectiva, né? Então, nós peçamos a Deus, né, o dom da escuta, o dom da humildade, de realizarmos o nosso ministério com amor. Então, vamos aproveitar este tempo da quaresma também para rezarmos a nossa vocação, o nosso ministério como ministros da música litúrgica, né, cantores aí das nossas celebrações, né? E eu manifesto aqui também com vocês a minha gratidão de poder partilhar, né, algum conhecimento, também estou aprendendo, né, e estou disponível, né, para colaborar aquilo que for necessário, né, pois eu sei que cada um de vocês, para além do serviço, né, tão importante que vocês prestam à igreja, né, vocês têm família, vocês têm trabalho e tantos outros afazeres. Então, o fato de estarem aqui neste momento já demonstra este amor, este cuidado, este zelo, né, com a liturgia, este desejo também de cumprir a missão de vocês, né? Então, era basicamente isso que eu gostaria de partilhar com vocês, e dizer para vocês que este material ele vai ser disponibilizado, né, no site da nossa diocese, né? Vamos preparar um material baseado nesse, porque vocês poderão retomar,
Também vamos disponibilizar os slides depois, né? Essa formação ela foi preparada a partir deste livro aqui, Cristo, Festa da Igreja, de Augusto Bergamini, Liturgia e Participação. Cristo, Festa da Igreja, o Ano Litúrgico. Ele é da Paulinas. Também utilizamos a Introdução Geral do Missal Romano e este outro livro aqui, ó. Ô, Lucas, abre a... Oi? Disse alguma coisa, Ana Maria? É porque não está aparecendo o livro. Ah, sim. Vocês estão vendo agora ou não? Sim. Isso, né? Aqueles dois livros que eu disse, e esse aqui também, O Ano Litúrgico, Sua História e Seu Significado, de Adolf Adam. Também foram livros que utilizamos para esta formação. E no mais, é isso. Algumas dúvidas podem ser esclarecidas, né? Aquilo que eu não souber responder agora, faço questão de encaminhar depois, seja no e-mail de cada um, seja no WhatsApp. É isso aí. Gostaria também que, antes de terminar, né, nós temos, na nossa diocese, gente, muito bem organizada a nossa comissão diocesana de liturgia, né? O diácono Fernando, ele se apresentou aí também, ele está incorporando esta comissão, e na parte da música litúrgica, da música sacra, eu estou colaborando também com a comissão, né? E nós temos também 3 referenciais nos 3 regionais da nossa diocese. Nós temos a Lucimar, no Regional 1. A Lucimar, ela é da paróquia Nossa Senhora da Saúde, em Itabira. Então, qualquer dúvida, qualquer necessidade de formação, de orientação, quem for do Regional 1 aí, pode recorrer à Lucimar, né? A Lucimar, se ela estiver aqui, ela pode até deixar o seu contato aqui no chat, ou pode se apresentar também. Temos a Anismara, no Regional 2. Não sei se estão os 3 representantes aqui hoje, mas a Anismara, ela é do Regional 2, da paróquia São Domingos de Gusmão, né? Trabalhei lá durante todo o meu processo de teologia, dos meus estudos, e a Anismara, ela assumiu esse trabalho também conosco. E temos o Edilson aqui no Regional 3, né? Quem for do Regional 3 aí, pode sempre recorrer ao Edilson, né? Nós estamos sempre em constante diálogo, né, para formarmos essa parceria aí, e na medida do possível, né, vamos assessorando as necessidades dos nossos ministérios de música, dos nossos corais, aí na nossa liturgia. Mas, muito obrigado. Boa noite, Lucas. Boa noite. Povo de Deus. Boa noite, diácono. Boa noite. Lucas. Boa noite, Lucas. Boa noite, Cléria. Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de tirar uma pergunta. Boa noite ao povo de Ipatinga. Boa noite. Povo de Santa Maria de Itabira, povo de Itabira, boa noite. Povo de Deus, vamos nos organizar. Isso, aqueles que sentirem necessidade de fazer alguma pergunta, algum esclarecimento, ou fizeram mesmo algum comentário, mantenham os áudios desligados e vamos escrever no chat. Assim a gente pode ir lendo, né? As nossas secretárias também aí, que estão nos auxiliando, elas vão nos dar essa assessoria aí. Ok. Seminarista, tem 4 pessoas com as mãos levantadas. A primeira, Maria do Perpétuo. Aqui aparece para mim só Maria do Perpétuo. É a primeira que levantou a mão. Certo. Maria do Perpétuo Socorro. Aí você pode abrir o seu microfone, por favor, e fazer a sua pergunta, observação, enfim, o seu comentário. Sou eu, Maria do Perpétuo Socorro. Eu sou da paróquia Cristo Redentor. E eu estou querendo fazer somente um comentário pequeno a respeito do elo litúrgico, que tem vindo nas celebrações da palavra, né? No momento das celebrações da palavra, o louvor dizendo, eu te peço, em vez de falar, como é para falar, dentro do contexto da Assembleia. Nós, né? Que a gente não fala para a gente. É somente isso que eu
respeito disso. É só isso que eu queria. Lucas, seu microfone está fechado. Então, qual parte propriamente você está dizendo lá no momento da celebração da palavra, né? Na celebração da palavra, no momento do louvor, antes Isso. da comunhão, antes de trazer as partículas sagradas para a mesa, que a gente vai cantar o louvor, para colocar as partículas sagradas sobre a mesa eucarística. Você pode ler um fragmento do texto, por favor? Está vindo palavreando a respeito de eu te peço, Senhor, no caso, e seria nós. Procurar um hino, sempre a gente tem que procurar um hino que é direcionado como a Assembleia está pedindo, entendeu? E não eu, é isso que eu entendi. Ótimo. Né, no que foi pensado aí, entendeu? É somente um relato que eu estou querendo fazer, porque está vindo sempre isto. Sim, nós vamos analisar e vamos encaminhar a orientação, né, o esclarecimento. Ok, porque isso eu sempre passo para os meninos e eles questionam com a gente, por que vem do folheto e não pode cantar. E como você mesmo disse aí, como a gente viu, que não é todo mundo que tem uma formação direta, que se inteira naquilo, entendeu? É somente isso. Ótimo. Só isso, tá? No mais, eu gostei muito, muito mesmo. Foi ótimo. A segunda pessoa com a mão levantada é o Henrique, me desculpe se eu pronunciar errado, Beletable. Está correto. Ok. Uma boa noite para todos. Lucas, parabéns pelo projeto. Foi muito bacana a sua apresentação. E quando o diácono Márcio, então diácono Márcio Mota, né, fez um trabalho para a gente, justamente com esse mesmo objetivo de cantar a liturgia, ele se apresentou como uma pessoa justamente para fazer esse tipo de contato, a gente sanar algumas dúvidas, questionar como cantar a liturgia, de acordo com o folheto, o que estava certo, e de vez em quando eu ainda recorro a ele. Mas hoje você citou a Lucimar. A equipe que monta o elo litúrgico, a escolha das músicas, a gente tem esse contato dessas pessoas, como que a gente entraria em contato para poder ver outras sugestões, ou mesmo, às vezes, a gente está com uma música em mente e ver se essa música pode ser encaixada naquele dia específico. Microfone, Lucas. Isso. Atualmente, quem trabalha com a escolha dos cantos no folheto é o Padre Márcio, e eu agora estou auxiliando neste trabalho, né, da escolha dos cantos, né? Então, nós estamos fazendo o objetivo, né, nós estamos tendo a missão de escolhermos sempre alguns cantos que já são mais conhecidos, né, para serem incorporados. Às vezes, este canto até se repete. Por quê? Com uma finalidade. Ele vai se repetir também para entrar no costume do povo, até as pessoas se acostumarem com aquele canto. E em certas ocasiões, nós sempre vamos acrescentando um canto novo, né? Aí você falou sobre a referência. Por exemplo, no Regional 1 nós temos a Lucimar, né? Podem ser enviadas essas sugestões de canto para ela, né? Ela vai nos passar estes cantos e nós vamos analisar quando é o melhor momento para ser incorporado na liturgia, né? Por exemplo, com certa antecedência, você pode mandar o canto que ele vai aparecer em determinada liturgia, né? Porque, provavelmente, muitas vezes, o canto ele não vai se aplicar em determinado tempo litúrgico. Ok, Lucas, muito obrigado. Trabalho. A próxima pessoa que está com a mão levantada é o Edércio. Olá, boa noite, Lucas. Edércio, aqui de Ipatinga, da comunidade Sagrado Coração de Jesus, Paróquia Sagrada Família. Prazer estar com vocês, ainda muito boa a sua explanação.
Eu queria que você colocasse para nós e para o pessoal a questão dos instrumentos que podemos ou não podemos usar dentro da quaresma. Uhum. Então, seria muito bom se durante o período da quaresma nós nem utilizássemos instrumentos, né? Porque os documentos da igreja vai nos dizer que o tempo da quaresma é um tempo de austeridade, né? É claro que muitas vezes fica difícil a gente cantar só a capela, somente as vozes, porque o instrumento ajuda no tempo da música, na afinação, né? Então é muito complicado a gente subtrair todos os instrumentos da liturgia no período quaresmal, que é este tempo de reflexão, de conversão, de introspecção. Mas, se nós utilizarmos instrumentos, fiquemos no violão, no teclado, evitemos os batuques, evitemos guitarra, baixo, instrumentos muito estridentes, porque se nós percebermos os próprios textos das melodias, os próprios textos e as melodias utilizadas durante o tempo da quaresma, eles são cantos mais suaves, mais serenos, né? Então, eles não exigem... Caiu de novo. Caiu novamente. Vamos aguardar ele retornar à sala. Está entrando. Pessoal, observação, enquanto o Lucas ainda não entra, quem não tiver que perguntar, deixa o microfone desligado, porque costuma dar interferência e fica uma chiada que a gente não consegue ouvir o que ele fala. Então, deixe o microfone aberto apenas quem estiver conversando com ele, estiver perguntando alguma coisa. Porque senão fica um barulhão, interferência, ressonância. Muita interferência, né? Entender. É muita interferência, a gente não consegue entender o que ele fala, entenderam? Então, deixe o microfone desligado, deixa para ligar apenas quando for conversar, for perguntar alguma coisa, tudo bem? A última pergunta está respondida, de que nós devemos... Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, estamos. Então, evitemos instrumentos muito estridentes, né? Sobretudo o salmo. Se o salmo pudesse ser cantado, né, em melodias suaves, de modo que quem está ali participando na assembleia consiga, por exemplo, cantar, o refrão ele precisa ser cantado pela assembleia. Então, nós precisamos evitar melodias com muitas ondulações, né, que dificultam que as pessoas acompanhem. Busquemos melodias fáceis. Eu gosto muito de dar exemplo do canto gregoriano, que é o canto por excelência da igreja, né? Hoje nós não temos mais o canto gregoriano como referência na nossa liturgia, sobretudo porque as nossas igrejas também elas não são preparadas para isso, nós não temos acústica para isso, né? Mas se nós percebemos, as melodias elas são sempre muito simples, são repetições. Os salmos... Pegar pelo menos aquelas melodias da irmã Miriam, Isso. Né? São uma ótima referência. Recomendo também a melodia dos salmos dos monges da Abadia da Ressurreição, que é o mosteiro de Ponta Grossa, o mosteiro beneditino. Isso. Tem melodias belíssimas, fáceis de serem escolhidas. Então, recomendo. Né? É fácil acesso, tanto pelo Spotify quanto pelo YouTube, vocês conseguem acesso a isso. Ok, Lucas. Valeu, muito obrigado aí pela explanação. Foi ótimo. A próxima participação é da Lucimar. Boa noite, gente. Desculpa aqui que eu estou em 2 reuniões. Boa noite. Gente, a Lucimar, ela é a nossa referencial aí no Regional 1 para música litúrgica. É até bom você falar, Lucas, né? Que aí a gente pode convidar quem está aí para estar participando conosco no sábado, né? Isso. Pode falar para nós, por favor? No sábado, nós teremos uma formação a partir das 8 horas da manhã no Salão Paroquial da Saúde. Está sendo preparada com muito carinho e nós esperamos, né, que vocês venham participar. Vai ser, né, uma outra formação. Mas eu já participei da formação online. Essa aqui é específica, né, Lucas? Isso. É só sobre o canto na quaresma, a espiritualidade da quaresma. Isso. A outra, nós vamos trabalhar um pouquinho mais os tempos litúrgicos. Para quê?
para que a gente possa, durante, quando nós precisarmos de preparar uma celebração, que a gente tenha menos dúvidas. Não vamos deixar de ter dúvidas, porque perfeito é quem nos criou, não é isso? E aí é só deixar o nome com a irmã Silvia. Contato meu, mais fácil é a Igreja da Saúde, mas se eu mandar todo mundo ligar para a Igreja da Saúde, eu não vou trabalhar mais, né? Eu só fico atendendo vocês. Então, eu vou passar meu celular para vocês. Se a irmã Silvia puder digitar ele aí embaixo para mim, fazendo favor. Espera um pouquinho, espera um pouquinho. Uhum. Pode dizer. 98559-4278. Às vezes eu não vou responder na hora, mas depois, porque a gente trabalha, né? Depois eu trabalho, na hora do almoço, eu dou um jeitinho de responder. A irmã Silvia sabe como que é isso. Uhum. Meu e-mail, se quiser mandar também para o e-mail, a pergunta pode mandar. É Lucimar Barbosa 1405 @gmail.com. Pegou, irmã Silvia? Tá lá no chat. Então tá bom. Muito obrigada. Tudo mais, e Lucas está de parabéns, viu, Lucas? Como sempre, bem preparado, bem vivido. O importante é que a nossa boca possa falar daquilo que o nosso coração está cheio, tá bom? Uma boa... Próxima, a Dilma. Boa noite a todos. Boa noite, Dilma. Quanto tempo, né, Lucas? Agora é a minha paroquiana. Eu sou uma privilegiada. Vou estar bem perto. A questão que eu gostaria de levantar, Lucas, é com relação às nossas comunidades, porque a gente tem uma dificuldade muito grande, eles têm, né, uma dificuldade muito grande de acesso a esse tipo de preparação, né, como a gente poderia ser formadores também, né, para levar para eles, né, esses ensinamentos que a gente está adquirindo, porque a gente, às vezes, está lá na igreja, está cantando, a gente, com a formação, ela vai te colocando mais dentro do que acontece, né? Ali você entender facilita até para a escolha de um canto. Você não precisa ir num canto muito difícil, muito complicado. Igual você estava falando do Salmo, o Padre Márcio, numa das formações que a gente fez, ele, no lecionário, o próprio Salmo, ele tem uns pontos de referência, né? Onde a canção deve ser mais marcada e simples, geralmente em 3 sequências, né? Então, assim, a gente ter alguma formação específica para a gente conseguir trabalhar isso também com as nossas comunidades, porque lá nós temos mais dificuldade ainda. A gente já teve uma pequena formação aqui em Marliéria, quero aproveitar que você vai estar aqui por perto também, mas disponibilizar algum tipo de material para a gente poder estar trabalhando com eles também, né? Disseminar o quanto mais possível esses conhecimentos, né? Então, tá de parabéns, gostei muito também, nosso tempo é muito enxuto, muito corrido, todo mundo tem os seus afazeres, mas esse conhecimento nunca é demais, você nunca perde, né? Então, ele serve para a igreja, serve para a vida da gente, então, tá de parabéns, valeu. E que bom que você está perto aqui de nós, Nossa Senhora, Nossa Senhora das Dores, aqui em Marliéria. Não sei quanto tempo o Dom Márcio vai deixar você aqui, não. Então, Dilma, o que você colocou é muito importante, né? Nós que estamos tendo acesso à formação e à informação, né, nós precisamos reproduzir, na medida do possível, aquilo que nós recebemos, né?
Claro que todos vocês que estão aqui estão inseridos em uma comunidade eclesial, fazem parte de uma paróquia, de uma comunidade. Será que não seria possível, em nossas comunidades paroquiais, a gente se reunir todos os grupos de canto, para a gente transmitir esse conhecimento? Por exemplo, talvez tenha aqui na nossa formação, nesta nossa reunião aqui, muitas pessoas da mesma comunidade, da mesma paróquia. Por que não reunir para revisitar este material, né, para formarmos juntos e formarmos mesmo dentro da nossa comunidade paroquial uma equipe de liturgia, né? E como eu disse, a música litúrgica, ela não é um apêndice, ela não é uma parte separada da liturgia. Os músicos devem estar em consonância, né? Salmistas, leitores, pessoas que ajudam na acolhida, os comentaristas, devem estar afinados com seus párocos, com seus padres. Procura, conversa, façam propostas, né, para motivar isso aí, para a gente reproduzindo, porque senão a gente guarda o conteúdo que nós recebemos para nós, né, e não reproduzimos, né? Então, assim, nós temos isso na nossa instância diocesana, né? A comissão ela vai assessorando as 3 regionais, né? E os regionais vão disseminando isso aí nas paróquias do regional. E dentro de cada paróquia, que isso possa ser disseminado nas comunidades eclesiais. É uma rede, né? Que a gente vai reproduzindo isso aí. Então, é uma proposta muito boa que fica para cada um de vocês aí, em suas comunidades paroquiais, de terem este grupo de liturgia, para pensar a liturgia como um todo. Não apenas a música, mas principalmente a música, nós que fazemos parte do canto, temos essa possibilidade. E, na medida do possível, vamos reproduzindo, às vezes, conteúdos, né, de fácil compreensão para serem distribuídos aí nas nossas comunidades. A gente pode pensar isso aí também, enquanto comissão dos 3 regionais aí, produzir pequenos livretes, né, com orientações específicas. Ok. Silvia, um momentinho. Oi. Lucas, lembrando que a comissão preparou uma apostila, né? Isso, nós temos material. A partir da formação do irmão Fernando, nós temos uma apostila sobre o canto litúrgico. Então, isso, é muito interessante, né, retomar essa apostila. Isso. Isso que a Judete falou, ele é muito importante também, gostaria de ressaltar aqui, que no nosso site da Diocese, lá nós temos a aba da música litúrgica, a música sacra. Para aqueles que têm capacidade de fácil acesso a esse ambiente digital, entre lá, baixe a apostila, imprima, estude entre os grupos de música, porque assim nós vamos ficar mais afinados também com a proposta diocesana como um todo. Então, utilizem daquilo que nós temos. Não sei se vocês têm conhecimento, acredito que sim. Lá no site da nossa diocese, nós temos o elo litúrgico, que ele é encaminhado, ele é postado com antecedência. Para além do elo litúrgico, nós temos os cantos, nós temos a cifra, nós temos as melodias, vai direcionar você lá para o YouTube para você ouvir. Ok. Eu vou pedir licença para quem está com a mão levantada. Lá no chat tem algumas perguntas. Então, a Fernanda, ela pergunta, na hora do canto do ofertório na celebração da palavra, pode cantar os cantos que falam de pão e vinho? E no canto da comunhão? E depois... No canto de comunhão não tem problema nenhum, claro. O canto de comunhão ele será comunhão independente da celebração da palavra, ou independente da missa, porque nós vamos estar comungando Jesus eucarístico nas espécies ali que são da reserva eucarística. Agora, no canto de ofertório, né, seria bom que nós colocássemos um canto de louvação a Deus, né, um canto ali, um canto de entrega pelo dom da vida, né? Nós não ofertamos ali o pão e o vinho na celebração da palavra, mas nós ofertamos a Deus a nossa vida, o nosso ser. Então, existem vários cantos, e geralmente, no próprio folheto, vem a indicação desse canto. Ok. É isso aí. Por favor, Padre Firmino, por favor. Espera só um pouquinho, Padre, um momento. A Marli, com relação às missas de quinta-feira na quaresma, como devemos escolher os hinos, pois temos bênção do Santíssimo, passeio pela igreja, e sempre fico na dúvida na quaresma.
se nós temos, né, em nossas paróquias, essas missas, né, com bênção do Santíssimo, se o padre ele faz o translado do Santíssimo dentro da celebração durante o tempo quaresmal, né, fiquemos atentos. O canto de adoração é sempre canto de adoração em qualquer tempo litúrgico, né? Mas prezemos, né, pela austeridade do tempo quaresmal. Não transformemos as nossas liturgias, né, transpondo, né, durante o tempo quaresmal, músicas, por exemplo, de tempos festivos, né? Seria melhor que se durante o tempo da quaresma tivéssemos momentos de maior recolhimento, né? Mas se nós temos essas celebrações com adoração santíssima e o padre caminha com Jesus, né, na nave da igreja, né, que os cantos de adoração sejam de fato cantos de adoração que levem à oração, à introspecção também, não perdendo o espírito quaresmal, se de fato acontecem essas celebrações durante o tempo da quaresma. Conversem sempre com o pároco de vocês. O padre na paróquia, ele é sempre o liturgo por excelência, dentro da paróquia. Assim como na diocese o bispo é o liturgo por excelência, conversem com os padres. E na medida do possível, pode ir mandando mensagem também, a gente vai esclarecendo se um canto é favorável, se não é. Mas nos próprios folhetos não tem problema, por exemplo, repetimos os cantos do folheto durante aquela semana, né, aqueles que vêm no domingo. Podemos utilizar o folheto do domingo e durante a semana, não tem problema nenhum. Ok. Voltando para quem está com a mão levantada, Paróquia São Domingos. Ô, Lucas, tudo bem, né? Muito bem, Eduardo, tudo bem? Joia. Aqui, eu tirar uma dúvida com você. O elo litúrgico, né, ele é opcional? É opcional o uso do elo litúrgico nas paróquias? Então, Eduardo, o elo litúrgico, ele foi criado para ser utilizado. Cabe ao padre dizer se ele vai aderir o uso do elo litúrgico ou não. Se a paróquia faz a compra do elo litúrgico, né, e ele é distribuído nas nossas comunidades, ele deve sim ser utilizado, senão é um dinheiro jogado fora, né? E eu indicaria, gostaria de dizer isso, já disse em outras ocasiões, em outras circunstâncias, né, que o elo litúrgico ele é muito bom, sobretudo nas nossas comunidades, onde nós não temos missa dominical, né? As nossas comunidades, sobretudo as nossas comunidades rurais, onde nós temos ministros da palavra, os ministros extraordinários da Eucaristia, o elo litúrgico, ele é uma referência, porque ele tem todo o rito que vai ser utilizado, ele vai ajudar as pessoas a entrarem também no espírito da liturgia, porque a comunidade vai conseguir acompanhar através das leituras, os cantos. Muitas vezes nós não temos critério para a escolha dos cantos, então temos ali os cantos que podem ser utilizados. Então eu digo que as paróquias que têm, né, a possibilidade de ter o folheto, e eu digo mais, subtrair os nossos folhetos requer de nós muito conhecimento litúrgico, porque se nós tiramos os nossos folhetos, nós temos que ter um domínio sobre a escolha do repertório litúrgico, o domínio de como ali encontrar de fato as leituras bíblicas, porque nós temos comunidades que não têm nem um lecionário. O lecionário dominical utiliza-se ali a liturgia diária, né? Então, eu sou super favorável à utilização do elo litúrgico, né? Em algumas circunstâncias, em algumas paróquias nós não temos, tudo bem, é respeitável, e se encontra outras formas. Não estou dizendo aqui que não podemos não ter, mas se nós temos, né, se ele é preparado na nossa diocese, se ele reza a vida da diocese, por que não tê-lo em nossas comunidades, né? Ô, Lucas, eu estou pontuando essa questão do elo, porque Dom Marco aí na abertura, ele falou da importância da Assembleia participar, cantando e tudo mais. Só que o que acontece? A diocese manda todo o material lá no site, com o folheto antecipado, tudo direitinho, com as músicas, né? Só que a Assembleia, ela se vê como hoje. Nem todos têm a liturgia. Geralmente, quem tem a liturgia são as equipes litúrgicas da paróquia, né? Sim. Aí, o que acontece? A Assembleia, ela não tem ali a resposta do Salmo para dar uma resposta. Ela não tem um folheto onde possibilite ela cantar junto. Então, assim,
talvez seria até também interessante a diocese pensar mais para frente, não sei, um folheto específico com os cantos para cada tempo litúrgico. Você conhece bem aqui São Domingos do Prata, e você sabe que a maioria aqui das nossas comunidades são rurais. E muitas vezes a gente chega na comunidade agora, por exemplo, no tempo da Quaresma para celebrar, e os cantos que são cantados estão levando a gente totalmente para outro rumo, né? Então, assim, eu penso que a diocese e todas as equipes deviam voltar um olhar para que as comunidades rurais pudessem ter uma liturgia bem celebrada mesmo, porque hoje, assim, as matrizes, né, elas geralmente são bem estruturadas, com grandes equipes, muitas pessoas, e eu sinto sempre que as comunidades rurais são deixadas de lado aí nesse sentido. Não, eu concordo e eu compreendo muito bem a sua atenção, sobretudo com as nossas comunidades mais frágeis, que não têm acesso a essa formação, né, mais adequada, e muitas vezes não tem nenhum instrumento para acompanhar, às vezes é uma, duas pessoas que cantam, e a mesma pessoa que faz a leitura, né? Então, eu tenho consciência dessas realidades. Mas fica uma pergunta, se nós não estamos, por exemplo, a nossa paróquia, vamos supor, nós não estamos nem adquirindo o folheto que é proposto pela diocese, será que nós vamos adquirir um livreto para acompanharmos a liturgia dos tempos litúrgicos? Né? Eu acho que cabe um acurado aí, zelo, né, e uma atenção maior, porque eu acho super favorável, eu sou super a favor do folheto. Não é tão caro assim, né? Eu acho que toda paróquia tem condições de adquiri-lo. Respeito plenamente as paróquias que não fazem uso dele, plenamente. Mas eu acho o folheto um grande contributo, né? E, na medida do possível, as comunidades também podem eleger, né, cantos, fazer pequenos livretos que rezam a vida da comunidade, tendo essa atenção, né, ao tempo litúrgico. Podemos conversar e amadurecer essa ideia de fazermos, assim, por exemplo, um inário diocesano, não sei. Mas nós temos o inário litúrgico da CNBB, temos tantos materiais aí que já são disponíveis que podem ser utilizados também, né? Nós não precisamos ficar propriamente presos aos cantos do folheto, desde que tenhamos critério para escolhê-los, né? Obrigado. Disponha. Próximo na fila é o Padre Firmin. Oi, Padre. Boa noite, Lucas. Boa noite, gente. Então, eu escutei uma pergunta sobre o tempo da Quaresma e você explicou muito bem, né, sobre os instrumentos. Mas o que a gente tem que lembrar que a Quaresma não é um tempo da tristeza, é um tempo do velório. Sim. O bispo falou que de vez em quando temos essas pessoas que estão cantando com o microfone que chega até no céu. Então, o instrumentista que já foi na mesa para aumentar o volume. São coisas práticas. O irmão seminarista explicou, começando com a leitura bíblica. Se a gente não pode entender a leitura bíblica, mas as coisas práticas, o instrumento é para acompanhar a voz. Não é para a voz acompanhar o instrumento, não. É por isso que tem a capela. Não tem uma missa, só o instrumento que está tocando e ninguém vai entender o que o instrumento está tocando. Mas é possível de cantar sem instrumento. Então, a gente tem que ter consciência disso. A música que a gente toca no velório não é a mesma música que a gente toca no aniversário. É diferente. Mas sempre temos instrumento e, como você falou, de maneira suave. E agora estamos aqui, seguindo essa formação. O verdadeiro problema é o encaminhamento e a continuidade. Todo mundo conhece nas paróquias, todo mundo sabe. Então, como você falou, o primeiro liturgista da paróquia é o padre. Bom, se o padre não está no mesmo nível com essa formação, porque a gente tem que fazer reciclagem. Se ele não está com o mesmo nível, com essa formação que estamos seguindo aqui, ele vai dar o jeito dele. Fica difícil para os músicos, cantores da paróquia e tudo isso. Isso é
uma necessidade de padronizar, para caminhar juntos. E outro desafio nas paróquias são os ensaios. Todo mundo sabe cantar, ninguém quer ensaiar. E quando a gente chega, só para largar as coisas, fica difícil demais. Então, a gente deve ter consciência disso. E também, outra coisa que você acabou de falar para terminar, tem paróquias que não têm folhetos. Tem outros que têm folhetos, ninguém está seguindo o folheto. Se você perguntar qual é a primeira leitura, todo mundo tem o folheto, ninguém responde, ninguém está seguindo. É um desafio mesmo. Então, com as pequenas coisas, a gente começa a caminhar. E eu peço também a flexibilidade das lideranças nas paróquias. Não fica mais rígido, senão tudo vai quebrar. Isso. Temos que ter muita serenidade, né, padre? Sim. Diálogo. Diálogo é super importante, né? A liturgia ela não pode ser uma liturgia rubricista, rígida. É necessário o diálogo. Exatamente. É necessário os grupos de canto terem a capacidade de sentar com seus padres, com seus párocos, né? Conversar sobre liturgia, afinar algumas coisas, qualificar a ação litúrgica, porque na liturgia nós evangelizamos, né? Não usemos o altar, né, e os nossos microfones como palco. Para fazer o show. É, isso mesmo. Tá bom, obrigado. Obrigado, padre. Próximos é o Marcos e Andressa. Boa noite a todos os irmãos, né, da Diocese. Eu sou o Marcos, eu faço parte da liturgia da Paróquia Cristo Libertador. A minha esposa também é da liturgia e também do coral. Tá? É um prazer grande estarmos participando. Nós já tivemos na formação com o padre Márcio. A minha pergunta, o padre Firmino tocou no ponto exato onde que eu partiu a minha pergunta. Na sua opinião, Lucas, como que a gente faz essa introdução? Porque nós que participamos na liturgia, nós que temos a parte da cantoria que tem tido acesso a essas informações, mudam. A gente resgata esses valores que nós perdemos ao longo de algum tempo aí, seja da pandemia, seja um pouco antes. Só que a gente está assim, o padre Firmino tocou num ponto que é a nossa maior dificuldade. Nós temos material, nós temos pessoal preparado para isso, mas o grande ponto, que é a minha pergunta para você, é como introduzir sem enrijecer e perder o que nós temos. Por quê? Para finalizar, a nossa cantoria, o nosso coral, são pessoas que têm o dom da música. Eles se preparam. No nosso caso, eu vejo que eles até ensaiam. Tem pessoas que tocam até fora da igreja, tem todo um preparo musical. Mas na hora deles se prepararem para a missa, que é o ponto específico nosso, eles têm uma grande dificuldade. O Dom Marco Aurélio tocou num ponto que está anotado aqui, é a questão do som do microfone não exceder a voz da Assembleia, que nós, da liturgia, a gente vê a importância disso, da gente resgatar isso, a gente está trabalhando isso. E para finalizar minha pergunta, outro ponto que a gente está vendo também é a questão, eles perderam ao longo desses anos, a música, o coral, eu falo na nossa realidade aqui, eu acredito que em outras também, a espiritualidade da participação na missa. Eles se preparam para aquilo que foi designado. Você falou da coxa de retalho, né? Eles precisam inserir na missa também, que é um outro ponto. Aí, volta a minha pergunta para você, Lucas. Onde a gente começa esse trabalho, né? Para não agredir eles, enrijecer com eles? Qual que é a sua visão nessa pergunta? Então, uma coisa que eu aprendi com o padre Márcio, né? Ele que me acompanha e acompanhou tanto tempo, né? A pastoral da música litúrgica na nossa diocese. Nunca devemos dizer isso pode, isso não pode, mas dizer o significado daquilo que se celebra. Por que se canta dessa forma? Por que deve ser dessa forma? Não é dizer, esse canto não pode, mas dizer, olha,
esse canto, ele não vai de encontro ao que nós estamos celebrando, por esse motivo, né? Então, é a dimensão do zelo também. Mas também precisamos, em outra perspectiva, deixar claro para as pessoas que aqueles que não se adequam a uma perspectiva litúrgica, de comunhão eclesial, diante daquilo que é proposto na igreja, fazem, de fato, um desserviço, né? As pessoas precisam compreender isso. Elas precisam compreender que a missa, o servir a liturgia é um ministério, né? Ele não está ali contratado para dar um show, né? Ele não está ali para mostrar a sua voz, né? Então, deixar bem claro para as pessoas, com muito amor, com muita caridade. Precisamos. E aí, a partir dessa perspectiva, as pessoas vão discernindo se de fato ela assume a música litúrgica como um ministério ou se ela assume a música como uma profissão, né? Eu acho que cabe esta sensibilidade, sobretudo dos que são coordenadores de liturgia, coordenadores de coral. Tenham sempre a sensibilidade de conversar. Peguem os documentos, mostra lá, está escrito aqui, ó. Vai lá, baixa o material da diocese lá no site. Olha, a orientação é essa aqui. Não estou aqui para te corrigir. Estou aqui para te ajudar, para a gente fazer crescer também a nossa fé, a nossa esperança, a nossa caridade e o nosso servir na nossa comunidade paroquial, né? Então, eu acho que a sensibilidade ela é muito importante, porque nós não podemos expulsar as pessoas, né? Nós não podemos afastar as pessoas. A messe é grande e poucos são os operários, né? Então, é com muita sensibilidade e agradecer e reconhecer o serviço que essas pessoas prestam, mas mostrar para elas até onde é permitido, né, essa liberdade no serviço. Ok, a próxima da fila, Zaira. Me ouvindo? Sim. Sim. O seminarista Lucas, quando você falou, eu fiquei bem pensativa aqui, talvez não é tanto assim direcionado a essa live, mas quando você falou que caso aconteça no tempo quaresmal, se tiver alguma solenidade no tempo quaresmal ou alguma festa que ela caia no domingo, o correto é celebrar ela, fazer ela aos sábados. No sábado que antecede a própria festa ou solenidade. Isso. Aí, uma dúvida. O batismo é uma festa, não é isso? A celebração do batismo? A celebração do batismo. Não é uma festa, né? É um sacramento que ele pode ser celebrado em qualquer tempo litúrgico. E o tempo da quaresma, por exemplo, já que estamos falando de quaresma, é um tempo propício para a preparação para o batismo. Ah, tá. E para acontecer também o batismo? Pode acontecer durante o tempo da quaresma. Ah, tá. A minha dúvida é essa. É porque eu fiquei aqui, quando você falou, eu fiquei nessa dúvida. Isso. Quando a gente está em dúvida, a gente tem que estar perguntando. Então, é um tempo propício tanto para preparar para a catequese, quanto para realizar o sacramento. Então, se o sacramento do batismo puder ser celebrado, né, durante, por exemplo, a vigília pascal, né, em que nós temos aquele rito bonito, né, da bênção do Círio Pascal, temos o sacramento do batismo e do crisma, é uma maravilha. Mas, se não há problema nenhum. Nós tivemos aqui, por exemplo, na paróquia na paróquia São José, aqui em Jaguaraçu, celebração de batizados, de crianças, durante o tempo da quaresma. Não tem problema nenhum. Isso, é porque está acontecendo aqui também na nossa paróquia, sabe? E a gente fica, assim, meio pensativo, porque o batismo, ele acontece, mas a gente usa a cor litúrgica roxa. Certo. Tá certo. É isso mesmo, não é isso?
Isso. O tempo litúrgico da quaresma, ele não pode ser suprimido por celebrações de festas e solenidades. Elas vão cair, mas o sacramento do batismo e qualquer outro sacramento, ele não fere a liturgia. Não. Então, tirou a dúvida que a gente estava com ela aqui, tá bom? Muito obrigada e um abraço com Deus. Disponha. E o último é Dilson. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos. Edilson. Lucas, tudo bem, né? Isso aí. Aproveita e se apresenta para a gente, por favor, como referencial aí do Regional 3. Pode deixar seu contato também. 3, né? O meu contato, o meu telefone, aí é o 98330-0052. Eu tenho algumas observações que eu estava vendo aí com o pessoal falando, né? É o seguinte, quando nós nos dispusemos a participar, a estarmos colaborando com a liturgia, tanto na área da música, quanto proclamadores da palavra, como ministros, nós temos que ter bom senso, temos que ter zelo, né? Eu estava observando com relação à participação dos grupos musicais, corais nas missas. Antes de tudo, nós temos que ser fiéis e temos que estar participantes, e não simplesmente ir lá para prestar um serviço. Eu vou cantar, então chego lá e canto, já fiz minha parte e pronto. Tem que participar como fiel também das missas e celebrações. Quem está na frente de um grupo musical, de um coral, ele tem que se preparar muito, tem que estudar, tem que buscar fontes seguras para poder estar transmitindo o que está sendo proposto. Eu vi o pessoal de São Domingos do Prata aí, né, falando sobre folhetos e escolha de música. A gente tem que ter muito cuidado. Nós tivemos um problema sério aqui na nossa paróquia, anos atrás, que quem era pároco aqui na nossa paróquia, na Nossa Senhora Aparecida aqui em Patinga, cancelou a assinatura do elo litúrgico, né? E aí começou a usar como referência a liturgia diária. E as músicas, como eu fazia parte da equipe de liturgia, eu preocupado em preparar as músicas de acordo com os temas, de acordo com o tempo litúrgico, com as festas e tudo. A gente tem um trabalho muito grande para montar e preparar a missa e deixar entregue para as pessoas, e a pessoa simplesmente olhava assim, eu não gosto desse canto aqui, eu vou cantar outro. Aí você não escolhe o canto que eu gosto, não o canto que é o próprio, que é o propício para poder utilizar. Então, assim, eu deixo aí uma observação para o pessoal que está com essa preocupação com relação às músicas. Nós temos aí o site da Diocese, que tem um material vasto que está ajudando. Tem outros sites né? E uma coisa também que eu vou deixar bem claro para o pessoal da música aí. Gente, se não preparar, se não ensaiar, vai sair uma porcaria. E uma missa mal cantada é horrível. É melhor que ela seja apenas rezada. Eu vou pegar carona aí, Lucas, e falar... Edilson, você pode deixar aqui no chat, né, o seu nome, a sua paróquia, o seu telefone, né, e o regional, né, que você atua, para que as pessoas do Regional 3 tenham conhecimento, né, da sua parte aí na comissão, para nos auxiliar aí também como essa referência aqui no nosso Regional 3. Pode falar, Ana Maria. Eu estou pegando carona com ele aí para falar do quanto é bom quando um coral está em sintonia, quando a missa é cantada muito bem preparada, o que aconteceu na abertura da campanha. E o coral se preocupou e deu corpo e alma, e foi tudo em sintonia, e ficou uma coisa linda, tanto a mística como a missa. Então, uma sintonia total. E a liturgia, eu gosto muito dela para catequizar. Eu sou catequista, você sabe disso.
E quando tudo segue o tempo litúrgico, como é fácil para a gente, durante o tempo litúrgico, levar a criança, o adolescente e o jovem a entender e a viver o mistério. Então, eu sinto muita falta de resgatar isso que você está propondo, principalmente para a gente poder evangelizar de fato e de verdade. Muito obrigada aí pelo seu trabalho. Gente, é uma coisa, o folheto da nossa diocese, né, sobretudo ali nas preces, no comentário inicial, ele reza a nossa vida diocesana, né? O folheto do elo litúrgico, ele sempre leva em consideração o nosso calendário diocesano. Então, é uma forma também de estarmos em comunhão com a nossa vida diocesana, né, com a nossa diocese. Eu acho que nós já estamos encaminhando, né, para o final. Temos condições de fazer mais alguma pergunta ou podemos encerrar? Só mais uma pergunta que está lá no chat da Graça Pinho. Após a comunhão, o certo é o silêncio ou o cantor cantando um canto de louvor e adoração? Então, é uma ótima pergunta. Isso, é uma ótima pergunta. É muito bom que façamos, e é previsto no missal, quanto na introdução geral do missal romano, que haja o silêncio após a comunhão. Naquele momento em que que a comunidade, que a assembleia toda já comungou, né? Às vezes o padre está ali purificando o cálice, fazendo a purificação, terminando ali o ato litúrgico ali da comunhão eucarística, né? As hóstias consagradas, as partículas, elas retornam para o sacrário. É bom que haja um silêncio orante. É bom que haja um silêncio eucarístico naquele momento, né? E pode-se também cantar algum canto, né, por exemplo, temos Alma de Cristo, né, Anima Christi, que pode ser cantado, mas o ideal é que haja um silêncio orante depois da comunhão, porque nem sempre nós teremos critério para a escolha do canto, e muitas vezes nós estamos tão acostumados com o barulho que a gente acha que todo silêncio precisa ser preenchido por alguma fala, todo momento de silêncio precisa ser preenchido, mas não, o silêncio também ele é importante na celebração litúrgica, como, por exemplo, um silêncio depois da homilia. Depois que o padre faz a homilia, é bom que haja um momento de silêncio. Para quê? Para que aquelas palavras penetrem no nosso coração. Nós estamos nos esquecendo desse silêncio eucarístico, desse silêncio nas nossas celebrações, que é tão importante. Tentem fazer a experiência de, ao final da comunhão, fazer um breve momento de silêncio, né, até o padre dizer o oremos, né, para a oração depois da comunhão. Lucas, o momento do canto de comunhão, ele termina com a fila? Isso vai depender muito, porque tem corais que comungam antes, tem coral que vai comungar depois, que todo mundo já comungou, né? Mas assim que terminou, que a comunidade tiver todo mundo comungado, pode-se terminar o canto, pelo menos termina, não precisa terminar o canto bruscamente. Terminou a estrofe, terminou o refrão, termina o canto. Às vezes o canto ele tem 5, 6 estrofes, mas a quantidade de pessoas na assembleia é um número inferior, de modo que não precise cantar o canto todo. Então não precisa cantar o canto inteiro. A comunidade terminou de comungar, o padre subiu para o altar, termina o canto, finaliza o canto. Eu gostaria... Ela terminou, Lucas. Isso. Eu gostaria agora, eu vou colocar novamente aqui o último slide, que é a oração da campanha da fraternidade. Que nós possamos fazer esta oração, encerrando assim a nossa formação, este momento também de partilha, né, trocando ideias. O tempo, muitos pensam, né, muito se foi falado, que a campanha da fraternidade, ela mata o espírito quaresmal, de modo algum. A campanha da fraternidade, ela nos prepara para melhor vivenciarmos esse tempo da quaresma numa perspectiva comunitária, né? O tema da campanha da fraternidade desse ano, dai-lhes vós mesmos de comer, é um imperativo de Jesus, né? Nós temos esta missão, nós temos essa responsabilidade, né, de dar também aos nossos irmãos aquilo que é deles por direito, né? Então, vamos terminar a nossa formação aqui, rezando esta oração. Eu peço que vocês não precisem abrir o áudio, apenas acompanhem a oração, que nós possamos fazer esta oração, pedindo ao Senhor
a graça de vivermos esse tempo da quaresma também em perspectiva social, em perspectiva comunitária, não nos esquecendo, assim, das realidades, né, que nós vivenciamos no cotidiano aí das nossas comunidades eclesiais. Estão visualizando? Sim. 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 Ok. Pai de bondade, ao ver a multidão faminta, vosso filho encheu-se de compaixão, abençoou, repartiu 5 pães e 2 peixes e os ensinou. Dai-lhes vós mesmos de comer. Confiantes na ação do Espírito Santo, vos pedimos. Inspirai-nos o dom de um mundo novo, de diálogo, justiça, igualdade e paz. Ajudai-nos a promover uma sociedade mais solidária, sem fome, pobreza, violência e guerras. Livrai-nos do pecado da indiferença com a vida. Que Maria, nossa mãe, interceda por nós, para acolhermos Jesus Cristo em cada pessoa, sobretudo nos abandonados, esquecidos e famintos. Amém. Não sei se o diácono Fernando ainda está por aí. Se temos que poderia encerrar a oração, que poderia nos dar a bênção. Temos algum diácono aqui? O padre Firmino está por aí ainda? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, padroeira de nossa diocese, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do nosso Senhor seja sempre vossa força na música sagrada. Vamos em paz, o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Tchau, gente. Tchau. Muito obrigado a todos pela presença. Que Deus nos abençoe e vivenciamos uma santa quaresma. Amém. Valeu, seminarista Lucas. Valeu, padre. Até amanhã na posse do Padre Márcio. Isso aí. Boa noite a todos. É isso aí. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite. Obrigado pela presença de todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Para bater papo, né? Para bater papo. Tchau. Boa noite.